subsídio à empresa aeronáutica Embraer. O presidente Fernando Henrique Cardoso fala do esquema ilegal com a Embraer. Financeira injusta sobre a empresa de aéreos canadenses Bombardier, Embraer tem risco de ser interditada. O programa financeiro à exportação, denominada ProEx, é acusado de subsídio ilegal à empresa de aviões brasileira. O Canadá e o Brasil realizaram consultas em 22 e 25 de julho do mesmo ano em Genebra, porém não acordaram de forma satisfatória. Houveram demasiadas tentativas para alcançar um consenso. O primeiro conflito ocorreu em setembro de 1996, quando a Embraer venceu a concorrência para fornecer 200 jatos à empresa americana Continental Express. A Bombardier acusou a concorrente de usar o subsídio do ProEx para baixar o preço das aeronaves. Nessa época, o Canadá solicitou à OMC e pedido de consultas com o Brasil. Olá, boa tarde. Por meio desse pronunciamento, junto ao Organismo de Solução de Controvérsias da OMC, solicito que fossem celebradas consultas com o Brasil, baseado no artigo 4 do Sistema de Solução de Controvérsias e parágrafo 1 do Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias, que descreve procedimentos especiais para reclamações referentes aos subsídios proibidos. O governo canadense é estimulado pelo forte lobby do grupo Bombardier. Alega que os subsídios à exportação outorgados pelo ProEx, Programa de Financiamento às Exportações, aos compradores estrangeiros das aeronaves brasileiras produzidas pela Embraer, são incompatíveis com o artigo 3 e os parágrafos 4 e 5 do artigo 27 do acordo supramencionado, de modo a resolver tais conflitos através do diálogo anteriormente a uma petição para a OMC. Olá a todos. Por meio desta fita, o governo brasileiro retrata para a Organização Mundial do Comércio que o governo canadense subsidiou a produção de aeronaves da Bombardier. Nesse viés, mesmo que com o sistema de equalização de juros no financiamento das aeronaves, a taxa inferiores às praticadas no comércio internacional, a Embraer está em desvantagem. Para recuperar o prejuízo, o governo acionou ainda em 1997 os Ministérios da Aeronáutica, da Indústria e do Comércio para garantir que o Rio Sul e a Interbrasil Star, que permanecesse a Transbrasil, dessem preferência a jato MB-145 da Embraer em detrimento ao modelo RJ similar fabricado pela Bombardier. E, no dia 14 de abril de 1999, os relatórios finais das investigações foram entregues a todos os membros da entidade, Brasil e Canadá. Olá, Vossa Excelência. Venho com notícias não muito agradáveis. O painel concluiu que sim, o Brasil forneceu subsídios ilegais à Embraer. Infelizmente, todos os jornais já retrataram a notícia e o perigo de regência ao senhor como ministro das Relações Exteriores está abalada. Ou
solicitando seu exoneramento. Agradeço ao órgão de solução de controvérsias pela aprovação de um pedido de estabelecimento de um painel contra o Canadá. O argumento de início é que as taxas de juros oferecidas no mercado internacional para o financiamento de operações trazem embutida parcela de risco Brasil, a qual é apenas parcialmente neutralizada pela equalização do PROEX e que não concede vantagem material e, portanto, não constitui violação das regras do AMC. Boa tarde. Analisando tais errôneas e atrasadas palavras deferidas pela acusação, agradeço a nossa ação aprovada e demonstrada pelo painel que, também movido pela defesa, examinou os pagamentos e desmente essa fala do advogado Rodrigo, uma vez que foi acolhida a tese e que as medidas brasileiras eram incompatíveis com os artigos 3, parágrafo 1 e 27, parágrafo 4 do Acordo de Subsídios efetuados. Desse modo, mesmo sendo um país em desenvolvimento, o Brasil atuou de forma a diminuir ou eliminar seus subsídios à exportação. Logo, ainda considerou que os subsídios à exportação por meio da PROEX não eram permitidos e foi recomendada igualmente a retirada dos subsídios no prazo de 90 dias. O Brasil lamenta o resultado do painel referente ao Brasil, mas é provado que o governo canadense conferiu mais de 250 milhões à Bombardier em subsídios ilegais para a produção dos seus jatos. A levar em conta o painel que determinou os mecanismos da PROEX é sobre qualquer fórmula incompatível com o não deve oferecer subsídios que tornassem os juros inferiores aos praticados no mercado. Antes de soltar meras palavras ilusionistas, o senhor deve levar em conta os fatos como um todo, não parcelas de verdades que qualificam apenas um lado, o brasileiro. Em 18 e 19 de novembro, respectivamente, o Brasil e o Canadá submeteram ao órgão de solução de controvérsias as implementações das recomendações do órgão na disputa, para adequar o PROEX às recomendações da OMC. O governo brasileiro promoveu a redução nos percentuais de equalização das taxas de juros do financiamento. O Banco Central brasileiro divulgou uma portaria fixada em até 2,5%, percentual máximo da equalização de taxas de juros do PROEX. Já o Conselho Monetário Nacional definiu os novos critérios das operações do sistema para equilibrar as subvenções do programa, dispondo que, nos financiamentos, as taxas de exportação das aeronaves para a aviação regional, a equalização será estabelecida operação por operação. Já o Canadá promoveu uma reestruturação dos dois programas condenados pela OMC, o Technology Partnership Canada e o Canada Account, ou seja, os empréstimos agora só seriam concedidos em uma operação que estivessem em conformidade com os níveis de mercado. Entretanto, em 23 de novembro de 1999, os governos se mostraram insatisfeitos com as medidas adotadas de ambos os lados. Bom dia a todos os participantes dessa audiência. A princípio, a partir da visão de Ottawa para implementar a decisão, o Brasil deveria retirar os subsídios sobre a exportação de 900 aviões já vendidos, mas que ainda não foram entregues, desde que a OMC considerou ilegal a taxa de equalização de juros. Nesse viés, o Brasil só respeitará integralmente as decisões da OMS e dê por fim as subvenções à Embraer se revir os subsídios nos contratos de venda até aquele dia e não apenas adequar o sistema PROEX. Entretanto, Sr. Lema, as decisões da OMC não são. O Brasil tem 90 dias a prazo
para mudar o PROEX. O restante das ações do OMC só poderá ser questionadas a partir do dia 18 de novembro. Te aconselho a analisar melhor seus nefastos argumentos. Mas meus argumentos são concretizados em fatos, visto que no relatório do Canadá foi concluído que esse país implementou satisfatoriamente as recomendações do referido órgão à reestruturação do programa. E sugiro que, baseado no artigo 19, parágrafo 1 do SSC, desejo que o órgão estabeleça um procedimento de verificação da conformidade do Programa Canadá e conte com as regras do acordo sobre os subsídios, que também valeria para o Brasil. Mas presumo que este artigo não é devidamente ideal para a questão. Porém, analisando a conclusão da OSC, as medidas efetuadas na acusação para adequar o PROEX ao acordo sobre os subsídios não foram satisfatórias. Além disso, condenou os contratos de venda de aviões celebrados pela Embraer antes do dia 18 de novembro, visto já que o entendimento do referido órgão é no sentido de que o subsídio aplicado na exportação, ou seja, no momento da entrega, então é de comum acordo que o Brasil é culpado em relação aos subsídios ilegais à Embraer. Entretanto, o impacto no comércio e não quando o produto é entregue ao comprador. Ou seja, o governo brasileiro não é obrigado a pelas vendas realizadas até o dia 18 de novembro. É o prazo final dado pelo. Durante um ano, ambos estados debateram em audiências para chegarem a uma conclusão. Entretanto, nunca se acertaram. De acordo com o artigo 22.7 do SCI, artigo 4.10 do ASC, a autorização do órgão de solução de controvérsias, a suspensão de aplicações ao Brasil nas concessões tarifárias ou outras obrigações do GATT 94, o acordo sobre têxtil e roupas e o acordo sobre procedimentos de licença à importação, cobrindo o comércio no montante máximo de 344,2 milhões de dólares por ano. O governo brasileiro veio por meio desta audiência entrar com um novo pedido de consulta ao OMC contra os programas de financiamento das exportações de aeronaves do Canadá, já que foram divulgados novos subsídios explicitados pelo governo canadense a uma empresa Bombardier. Por ocasião, a venda de aviões a uma companhia norte-americana Air Wisconsin, reabrindo novas margens para discussões sobre subsídios, o que estimula a investida brasileira. Tendo em vista as intenções do reclamante, desejo entrar em curso para que um painel avalie se o novo PROEX está de acordo com as normas da OMC. Em relação a isso, o PROEX está de acordo com as normas da OMC, visto que as taxas de juros do PROEX seguem as da CIRR. Até hoje, em 2024, as negociações não foram cessadas, com sua última atualização em 2019, que chegaram a um acordo para a venda dos jatos regionais da Bombardier para a Embraer, mas foi interrompido por regulamentação do mercado. Dizem por aí que fracassei nas negociações do caso Embraer e Bombardier, mas é meio difícil definir negociações quando ambos os lados querem ser favorecidos de um modo ilegal. Meu mandato acabou, sem ao menos conseguir resolver tal questão, infelizmente. O que será que o futuro reserva para isso?
Seria esse um infinito começo? Got herself a universe gone quickly, for the cold of thunder threatened